Olá, pessoal, mais uma aula de literatura, classicismo português. Olha só, professora Francisca. Olha só o símbolo da história de Portugal, não é? Na época em que o classicismo ocorreu, as caravelas. Por quê? Foi nesse período que Portugal expandiu, né, seu território através das navegações. Tudo isso patrocinado pelos reis, né? Então, isso gerou grandes triunfos, como a conquista do norte da África, a descoberta do caminho marítimo para as Índias e, como nós já sabemos, a descoberta do Brasil. Toda essa conquista trouxe muita riqueza e reforçou o poder político e econômico de Portugal. Então, foi um período glorioso da história desse país. Como aconteceu o classicismo em Portugal? Aconteceu no ano de 1527, quando o Sá de Miranda, um poeta da época, retornou de uma temporada de 6 anos da Itália, onde vocês sabem foi o berço do Renascimento, e trouxe de lá o verso decassílabo, tá? Até então, um verso não praticado pela poesia. Esse verso decassílabo é aquele que possui 10 sílabas poéticas, né? Nos moldes clássicos, que é uma característica do classicismo, né? Seguir os padrões clássicos da poesia. Esse verso decassílabo, guardem na memória de vocês. Ele ficou conhecido como medida nova, ok? Vou mostrar para vocês aí, ó. Essa estrofe é uma estrofe de uma poesia lírica do Camões, tá? Vocês conhecem muito bem esse poema. Vocês estão vendo que existem barras separando, certo? Cada espaço desse aí corresponde a uma sílaba poética, tá? Que não é a mesma coisa da sílaba gramatical. Esta aqui é baseada no som. Então, amor é fogo que arde sem se ver. Que ar, tá vendo? O som é igual, perdão, é único, é junto. Então, esses dois aí a gente conta como um, tá? E a gente só considera a última sílaba tônica de cada verso. Então, vocês vão ver aí que V é a sílaba tônica e é a última. Já em sente, você não conta com T. Você conta só com sem, que essa sim é a última tônica do verso. Se você contar, você vai perceber que em cada verso existem 10 sílabas poéticas. São o verso decassílabo que o Sá de Miranda trouxe lá da Itália para Portugal. O maior poeta de todos os tempos da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. Ele é do classicismo português. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre ele. Ele provavelmente teria nascido em Lisboa em 1524 e 1525, não é? Ele tem origem fidalga, mas não era rico, certo? Há uma coisa muito importante sobre a vida do Luís Vaz de Camões, que é a imprecisão de algumas informações, tá? Não se tem certeza sobre algumas informações dele. O que se sabe é que ele era uma pessoa de vida boêmia, não é? Era uma pessoa que viajava muito e não parava quieto, criou muitas confusões e entre essas confusões ele acabou ficando cego de um olho. Então vocês podem ver que ele andou pela Ásia, ele andou por países como Moçambique, certo? E em Portugal, em 1572, né? Depois de um período preso, ele chega com a obra Os Lusíadas, que é a obra que gerou, né, grande importância para essa nação. E foi tão importante que ele acabou por receber uma pensão do governo que era paga de forma irregular, né? E que por isso não gerou grandes frutos financeiros para o Luís Vaz de Camões, tá? Morreu pobre, mas ele era muito importante, né? Obra de Camões. Camões escreveu dramas, tá? Peças de teatro, são essas três aí que vocês estão vendo. É o Rei Seleuco, Filédermo e Anfitriões. As duas primeiras ele se baseou na tradição medieval, aquela lá do trovadorismo e humanismo. E essa última aqui ele se baseou nos moldes clássicos, este que estava em vigor, né, lá na Itália e em Portugal, trazido pelo Sá de Miranda. Olha só o homem aí, muito importante para aquele país, muito importante para a língua portuguesa. Vamos para a próxima. O Camões também escreveu bastantes obras líricas, poesias líricas.
do modo tradicional, composta em redondilhas maior e menor, que é a chamada de medida velha, viu, gente? Medida velha são as redondilhas. Maior de 7, menor de 5, tá? Então, ele se baseou, né, naquelas poesias lá daquele cancioneiro Geraldo da Garcia de Rezende, que a gente viu lá no trovadorismo, não é? Lá do século XV e XVI. Então, glosados, cantigas, vilancetes, esparsas e trovas são exemplos de poesias, são de poemas líricos, tá? E ele escreveu boa parte desses poemas líricos na forma clássica, que é aquela forma que estava em vigor, aquele do verso decassílabo, da medida nova, tá? São exemplos de poemas desse tipo: sonetos, écoglas, odes, sextinas, oitavas, elegias e canções. Vocês podem pesquisar cada um desses tipos à parte, tá? Então, a poesia, a poesia épica foi a outra parte das obras do Camões, tá? A terceira parte, talvez a mais importante. Foi aqui desse gênero que ele escreveu os Lusíadas. Para quem não lembra, Lusíadas quer se referir a quem nasce em Portugal, tá bom? Luso, ok? Considerado o maior poema épico da língua portuguesa. O texto, publicado por Camões em 1572, é composto por 1.102 estrofes. Utiliza estrofes de oitava rima. Então, as estrofes, elas têm 8 versos, tá? Nessas 8 estrofes, as rimas possuem esse padrão aqui, ó. A, B, A, B, A, B, C, C, tá? Intercalando. Os dois últimos, uma nova rima, ó. C, C. O total de versos é de 8.816. Imagina o quanto esse poema é grande, hein? É um poema grande, grandíssimo. Todos os versos são iguais àqueles que vocês viram agora. Decassílabo. O que é que conta esse poema? Esse poema conta uma história. Que história? A história de Portugal. Principalmente as glórias de navegadores como Vasco da Gama e de outras histórias, né? Envolvendo os feitos grandiosos de Portugal. O que acontece nesse livro? Olha só. Há uma luta mitológica. A deusa Vênus protege os portugueses e Baco faz de tudo para criar dificuldades, tá? Esse é o pano de fundo da viagem de descobrimento da Índia e a glória de reis conquistadores da África e da Ásia, todos motivados pela disseminação da fé cristã. Então, é esse o cenário que acontece lá na obra. O poeta, para atingir seu objetivo, pede inspiração às Tágides, as ninfas do rio Tejo, e dedica a epopeia a Dom Sebastião. Tá, gente? A epopeia é os Lusíadas, tá? Então, Dom Sebastião, na época, era rei de Portugal. Há episódios antológicos da história portuguesa na narrativa, como o Ginê de Castro, que foi um fato real, o Velho de Restelo, o Gigante Adamastor e a Ilha dos Amores. Então, pessoal, é muito comum achar nas epopeias eventos sobrenaturais, viu? Que na vida real não existe. Então, é muito possível achar isso lá. Então, a última parte, o poeta se mostra desiludido com a pátria, antevendo a decadência de Portugal. E é só.